Hoje eu venho nas falanges de José da Caridade. Então eu sigo este nome, José da Caridade. José da Caridade é uma linha de baiano? É uma linha de um preto velho, de muita luz, que abarca não só baianos, mas espíritos de várias etnias. Não necessariamente precisa ser preto velho ou baiano. E assim, vivi muitos anos na terra de Ceará. Salve ao banda. Salve! Deus nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar, viste cabra? Que assim seja. E assim a disser. Oh, gente. Diga, Tudo bem? eu estou bem dentro da fé em Cristo. Tá certo. Hoje eu sou um homem de fé. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nem sempre. Nós vamos assim com os percalços da vida, aprendendo a ser humano. Antes eu só era gente. E ser gente é muito fácil. Nem sempre necessita de ser transparente. Hum, Eu gosto de fazer uma rimazinha, viste? eu vi. Gosto disso. No meu tempo de encarnado também fazia muito isso lá do norte. Sou Olha, cabra de Itabuna, viste? olha, não sabia? Nasci em Itabuna, estudei no tal do exterior, fiz filosofia, depois voltei para a terra do Brasil e assim vivi muitos anos na terra de Ceará. Eita. Então fique à vontade, meu cara. Qual que é o nome do senhor? Hoje eu venho nas falanges de José da Caridade. Então eu sigo este nome, José da Caridade. José da Caridade é uma linha de baiano? É uma linha de um preto velho, de muita luz, que abarca não só baianos, mas espíritos de várias etnias. Não necessariamente precisa ser preto velho ou baiano. É o que Sim. vocês chamam de dons, virtudes, que cada espírito tem, assim vai se agregando nas suas atitudes no momento que acordam para a vida do plano espiritual e também para si mesmo, numa postura melhor, se eu lá posso dizer assim, se você me permite, Sim. num bom senso, e assim eles vão nos aglutinando no bom sentido da palavra, em agrupamentos em si. E eu fui escolhido, vamos dizer assim, a minha energia se escolheu, se eu posso fazer trocadilho com vamos ser, a trabalhar na linha de José da Caridade. Então tem muitas entidades que não tem nada a ver com os arquétipos, com as formas dos baianos, dos nordestinos em si, e trabalho com José, como também tem muitos espíritos que nem preto velho for e são, e trabalham na linha deste amigo espiritual. Viste? Sim. Então, se eu tô aqui tocando uma gira de preto velho, é essa a gira do senhor, não é a de baiano? Paulo e Cabra, eu vou lhe dizer, eu venho até na linha de Exu, viste? Ah, Que eu respeito muito uhum. os afazeres dos pais de samba desta terra carnada, ao ponto, se tocar os tambores, o falar, tiver que vir com preto velho, Oxalá há de me abençoar. Se tiver que vir na linha de Exu também, é trabalho, vixe, não é nada mais do que isto. Mas, continuamente falando, eu venho na linha dos preto velho. E de Tá, baiano também. tá certo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E o senhor é um dos espíritos, então, que decidiu manter
indumentária, essa forma de se expressar arquetípica trazendo o sotaque do baiano, essa expressão de sabedoria do preto velho? Eu vou lhe dizer uma coisa. Você fala arquetípica, mas eu em vida falava assim. Eu não estou fazendo moda para ninguém não, viu? Em vida eu já falava assim. Mas, em algumas casas, realmente eu faço e me mostro de algumas formas por respeito aos filhos que estão lá, né? Para não perder seus olhos, seus pontos de vista. Agir e interagir em forma de se transparecer em movimento é uma coisa. Agora, a essência de quem eu sou, eu me mostro em qualquer lugar. Eu não mudo o que vocês chamam de autenticidade e legitimidade. Né? Sou legítimo, visto? Sim. É nesse sentido, então. É nesse sentido. Mas eu respeito sim, entendo o OMC quando você fala desse tal de arquétipo. Isso. O Pai José da Caridade é nordestino, né? Graças a Deus, Deus me deu essa bênção, essa honra de nascer no Brasil e assim, nesta vida no Nordeste. Graças a Deus. Mas meu nome não era José, não. Eu venho nessa linha. E como é que o senhor se chamava? Eu venho nessa linha. Tem muito parente ainda vivo, mas eu posso dar só o primeiro nome. Antônio. Antônio. Vixe? O resto, se você me prestar essa caridade, deixa para lá, vixe? Sim, deixamos. O senhor tinha alguma padroeira em específico que o senhor cultuava, assim, gostava mais enquanto encarnado? Existe uma mãe superior a Nossa Senhora, diga aí, só aquela que me aqueceu com seu corpo nas noites escuras, aonde os trovejos há de clarear, nas terras abençoadas de Oxalá, e assim se faz a linha de Urubá, lá pelos nortes, ou pelos nordestes dos Brasis. E assim se fez José no ventre de uma mulher. Eu só estou rimando, vixe? Tá Só bonito. estou dizendo que só minha mamãe, física, abençoada por Nossa Senhora, minha madrinha, minha segunda mãe. Isto em vida no físico e agora como cabra desencarnado. Vixe? Mas não é apego, não. É fé. Porque minha concepção desta potestade espiritual é diferente, não é melhor do que meus irmãos encarnados nem desencarnados que estão aí vivendo. Vixe? Claro, claro. O senhor já ouviu falar de Nossa Senhora das Candeias? Olha, eu vou dizer com toda a sinceridade, o que mais tem é nome de santo nessa terra. Para assim, perante a crença e a fé de cada um e os seus objetivos de fazer o bem para ver sem ver a quem, prestar aquilo que você chama de caridade. Mas em lealdade a Jesus eu já lhe digo, meu cara, tá tudo certo, não é isso? Mas eu já ouvi vários nomes. O que mais tem é nome para esta senhora gloriosa. Mas faço as perguntas, se eu puder lhe ajudar, lhe servir, lhe agradeço muito, obrigado. O senhor, no mundo espiritual, faz que tipo de trabalho? Eu trabalho muito nas correntes de desobsessão dos carnados daqui da Terra, quando se reúnem para fazer este tipo de prestativa de serviços. Como também eu trabalho em alguns abismos, estou dando os nomes conhecidos, como os médicos gostam de chamar, ou chamam por sintonia ou finalidade, né? Só que os abismos que eu falo são uns abismos um pouco mais pesados, porque lá assim não vai ser carnado, desdobrado, vixe? Lá é lugar de espírito, e que se faz de arrogado, e assim bem achegado, tendo sempre Jesus a seu lado, vixe?
É sempre por lá que nós estamos. Que aonde tem Jesus, não tem só proteção. Isto tem muito mais que isso. Tem ser divino na mais pura expressão. Amor diante a todos os irmãos. Fale, rapaz. À vontade. Você não se Nossa. avexa comigo, não. É meu jeito, viu? Esse negócio está fazendo no modo no agora, isso é uma coisa que eu já trago. Eu estou tentando parar com isso, mas é um vício tão bom demais. É bom demais. Já tá me contagiando aqui, que eu vou ouvindo o senhor dizer e já começo a sorrir. Obrigado, o sorriso é um brinde que a alma dá. A natureza do ser humano que assim se permite, através dos lábios, o seu brilho ecoar. Então, vale. Então, e nesse trabalho, qual foi a maior dificuldade que o senhor já encontrou até hoje? As maiores dificuldades nos embates é comigo mesmo, viu, cabra? Eita. Porque não existe. Eu vou dar um nome simbólico de mania, costume, no sentido de apego, não de aconchego, mas no sentido de escravizar-se ou escravizar, de possuir na base da posse da imposição. Então, ainda conserva em mim algumas coisas, mas se eu olhar para trás, cara, algumas décadas aí, que já faz algumas, muitas, Uhum. posso lhe dizer que um cabra cabeça dura demais era quem vos fala agora, viste? Nossa. Por Eu quê? tenho uns apegos demais à forma, essas coisas que hoje você chama de arquétipo, Uhum. por mais que na época que eu era carnado, eu acreditava no plano espiritual, porque Jesus me abençoou, que assim o destino ecoou dentro de minha alma, que assim se aflorou no dia a dia, pelo que vocês chamam de clarividência. Nossa. Mas eu não pedi nada, visto? E só foi situação provida da divina providência. Uhum. Estigando em mim um certo labor de obediência, a alma sincera, que assim transmite ao ego teimoso, alguma coisa a se fazer de melhor na vida, não é isso? Sim. E como eu tinha um ego muito do aflorado, logo, logo, sempre, duas que três me fazia de melhor e de abobado. Gostava de pisar nas pessoas, Ai. maltratá-las. Senhorzinho, vindo lá do Redobó, lá do norte, aonde se cultuava o catimbó. Hum. Fui lá para a terra dos esteitos. Quando voltei assim com o nariz pendurado na lua. Nossa. Mas o câncer me assolou, viu? E hoje, vem aí, na terra de Jesus, sob o cruzeiro que brilhou, como uma cruz nesse sol abençoado, valei nosso Senhor. Graças a Deus. E agora eu vou parar de rimar um pouquinho, que eu gosto de fazer isso que com a minha rima, com som da voz do médium, quando eu faço minhas cantorias, eu vou limpando magisticamente, como alguns falam, junto com os agregados no meu ambiente. Agora, como já está mais suavizado, até o bebê foi dormir, não sei se você notou. Não tem. Então, agora, em nome do nosso Senhor, que eu possa fazer no meu valor. Possa lhe servir à vontade. Como que o senhor se encontrou depois do- da morte, depois que o senhor desencarnou? Olha, cabra, particularmente eu nunca acreditei na morte. Como eu já lhe disse, eu não segui o espiritismo e nem sigo ainda o que vocês chamam de espiritismo kardecista. Uhum. Em termos de ler e de doutrina, eu procuro mais agir como está em alguns livros, no sentido autêntico do meu eu, de que viver na decoreba e não mostrar quem eu sou. Uhum. Entende? Sim. Mas como Deus me deu a clara evidência, e a clara audiência também, mas era muito mais a clara evidência, eu também tenho os processos de desdobramento consciente no plano espiritual. Então, para mim, foi como dormir. Eu gostava muito de tomar lá minha azuzinha, vixe, a pinga pura, que hoje não se tem. Eu não aconselho ninguém a estar aí em troco de vintém se bebedando. Uhum.
Viste? Sim. Mas estou contando minha história porque o cabra fez a caridade de perguntar. Aham. Então, nessa terra de Jesus, eu de Oxalá, eu ficava lá vendo os espíritos e até de vez em quando tocava minha viola, gostava de prosear, viste? É verdade que eu estou lhe dizendo. Nossa. Nós espíritos gostamos muito da alegria, mas uma alegria como a serenata que vem da alma. E se vem da alma é nata, é pura, é leve e solta. Ela não vem açoite, nem em desvario, no sentido do ego, que muitas vezes, pelo medo, se torna sombrio. Olha só, Eita. e a ela vem lá de dentro. Então, muitas vezes, quando os médiums de Umbanda estão cantando as alô, é lindo demais. Eu me emociono muito quando estão cantando aqueles pontos maravilhosos. E isso que eu falo não só dentro de um terreiro, não. Pode ser a música que for, não estou aqui para estar trazendo decência ou indecência para ninguém, no sentido de terror. Viste? Mas quando o médio canta é tão bonito, vocês não sabem a magia do som. Quando isto é proferido por uma alma de Deus, carnada, ser humano com amor. É uma Então, benção. muito bem, é uma benção. Então, quando eu fiz assim na Terra a passagem, quando eu desencarnei, eu vou lhe ser bem sincero. O Uhum. meu sofrimento foi muito assim, mental. Não sofri com dores, por mais que eu desencarnei de cirrose e outros processos cancerígenos. Viste? Sim. Mas eu ficava muito pensando, meu Deus, quando eu joguei uma vida inteira fora, mas como Deus não dorme, Ele é consciência, consciente toda hora, Ele permite que seus filhos adormecidos ou sonolentos tenham o seu tempo e o seu momento de acordar, seja no amanhecer ou no romper da aurora. Visto? Nossa. Entendi. É igual a você me entende, eu estou tentando não rimar muito não, mas é um vício gostoso demais, rapaz. Não, mas não, é fantástico. O senhor pode rimar à vontade, viu? Mas eu estou falando com muita seriedade para o OMC. Uhum. Sim, claro. Com certeza, vixe, e a Sim, sim. todos assim que pode fazer caridade meu vida. É uma, é uma parte espetacular da nossa cultura essa de aproveitar bem a rima para trazer algo a mais para as pessoas daqui. Eu vou dizer uma coisa, vixe, meu cabra. Uhum. Tem uma coisa interessante como rimador, como proseador, que muitas vezes não é dita por aí, para quem canta com amor. Não estou dizendo que quem não fala, assim não tenha amor no seu coração, nem muito menos sentimento de amar na melodia. Mas muitas vezes nós vemos os filhos caladinhos, sem cantar, nem de noite nem de dia. Mas a sinfonia da vida e a orquestra que toca nas suas percepções faz ele um instrumento perfeito e afinado nas expressões do amor. Uhum. E É. diz que aonde ele tiver o filho, ou cabra, ou a donzela, seja homem ou mulher, se ela exalar sua autenticidade em nome de Deus, de Jesus, aqui de Umbanda de Oxalá, pode ter certeza que o ambiente que tiver acalma de ficar. Porque o som da quietude é um som tão gostoso, ele ressoa no ser em atitude. Então, o que eu vi é o seguinte, olha, toda essa coisa de evolução é interessante, porque os carnados são um pouco equivocados, viu? O espírito evolui? Com certeza evolui. Mas um preto velho pode ser o clímax, o êxtase, estou usando palavras figurativas, por favor, Tá. da evolução, viu? Aham. Por que que não pode? Por que que para evoluir tem que ser um extraterrestre em termos de superioridade? Eu não estou dizendo que vão ser, está equivocado. Uhum. Eu só estou respondendo a sua pergunta com originalidade. Mas pode dizer para você que muitos preto velho em si, se evoluir mais um pouquinho, eu não sei para onde é que eles vão, porque primeiro eles nem pertencem
a essas galáxias que formam este cosmo de vocês aqui. Alguns. Pertencem a outros multiversos. E por caridade vem para cá e dão o nome de um João, de um pai José, de um Benedito, de uma vovó Maria Conga, de um Chico de Minas, de um vovô Luiz, de um vovô Antônio, e aí vai desses pretos velhos maravilhosos, e outros que tem por aí, na sagrada lei de Umbanda, como caboclo, cigano e outros nomes. São muitos. Então, a forma, neste sentido, da forma que alguns carnados ainda colocam em cima lá da prateleira como um troféu, é meu preto velho e assim vai ser para sempre. Não é bem assim como se diz. Mas posso lhe dizer, no meu caso, quando eu evoluir mais um pouquinho, eu só vou ser eu mesmo. Eita. Porque no plano espiritual, desde a década de 60 de vocês, eu não chamo de misturar, porque na verdade os trabalhos sempre foram intercruzados. Há um respeito muito grande, principalmente dentro da linha de Umbanda no plano astral. Pelas outras eu não posso falar, porque cada cabra cuida do seu chapéu, não é isto? É. Cada cabra cuida do seu chapéu e de suas bengalas por aí. Então, desde 1960, cara, posso lhe dizer que há muito caboclo que trabalha na linha de Exu e são evoluídos. Por mais que já disseram aí que tem caboclo que não é tão evoluído que trabalha na linha de Exu. Respeito quem já falou por cima algo parecido, porque também tem caboclo que não é tão evoluído e trabalha lá com os Exus, mas o Exu, tem muito Exu que pertence às frequências natas de Órion, de Andrômeda. E são espíritos evoluidíssimos que, por caridade, dão o nome de Sete Encruzilhada, Meia-Noite, Zé Pilintra, João Carreira, Tiriri, Marabô. Então, o sentido da evolução tem que ser muito revisto, porque a evolução de vocês é mais julgada pela forma que se transparece aqui na Terra do que pela mensagem que diz. Porque muitas vezes as pessoas, você me permite, pela sua caridade, sua paciência, cabra? Oh, mas fica à vontade. Muito agradecido do grato. Oh, então, muitas das vezes, nós notamos isso, eu vou dar um exemplo bem terra a terra. Um cumprimento que as pessoas falam, que particularmente eu acho muito bonito, porque quando eu fui para a Índia, em vida, eu viajei em vários lugares deste mundo de Deus, quando fui encarnado, entende? sim. E até hoje desencarnado, mas vou falar quando fui encarnado. Uma situação que eu passei. O cumprimento de um piano é diferente de um cumprimento de um brasileiro. O brasileiro vai lá, aperta a mão e diz: estou contente, estou feliz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso? É assim mesmo. Tem lugares por aí, em alguns países islâmicos, que o cumprimento de uma saudação é mostrar a língua. Isto é verdade. Isto, cabra? Sim. Não é em países grandes, mas existe. É. Tem outros em si que beijam a face. Então, eu não estou, como você diz, me apegando nesses artifícios, que são coisas até coloquiais, são dos lugares em si. São natas de algumas nações se tratassem. Até aí tudo bem. Mas nós notamos espírito, e é nesse meu caso já em vida, no corpo físico, porque vivo eu estou agora, desencarnado, também vivo, que conforme for, as pessoas de uma forma discreta, mas ao mesmo tempo direta e reta, se maltratam. Porque se eu não te cumprimentar, se eu ir lá na Índia e cumprimentar diferente, eles puxam a mão. Por mais que eles estão vendo que o sentido da minha cumprimentação é um estado de contemplação. Já pensou se eu viesse para Vanicer, eu, José, e dissesse assim: estou feliz.
e olhasse dentro dos seus olhos, que coisa mais linda. É. Não por ser José, ou dizer outra palavrinha, você me deixa alegre. Olha que cumprimento maravilhoso. Não por ser José. Mas se eu fizer isso em alguns lugares, eles vão puxar a mão, vão sair de pé. Entende? Sim, vai te chamar de maluco. De maluco. Mas eles vão vir, vão me cumprimentar do jeito deles, dizendo que a luz dele é a mesma minha. Você está entendendo? É. Onde eu estou tentando chegar? Sim, mas então, aqui nessa terra do Brasil é a mesma coisa. Os cabras vão para outros lugares. No meu caso, José, eu vim com o nariz pregar na lua. Em sentido de conhecimento e dinheiro, porque eu ganhei muito dinheiro também. Eu estudei, me formei na família de negócio, fazendo negócio, ganhei dinheiro. No meu caso. Mas outros vão buscar conhecimentos em outros locais ao redor do mundo, que é algo maravilhoso e muito formoso. Posso dizer para vocês isso. Só que nesses mesmos lugares, eles escutam as mesmas coisas lá dentro da favela da Dona Joana analfabeta. Só que para a Dona Joana eles não dão bola, porque ela é Joana. E o cumprimento da Joana é o dia a dia que ela vive, na mais pura autenticidade. E quando elas viajam para outro lugar, elas precisam de todo um amparato para ver uma Joana falar numa língua diferente e se caracterizar conforme os arquétipos daquele lugar e as características que as pessoas que vão lá querem que seja, porque é assim que se alimentam e medicam a sua dor e o seu sofrimento por não se ter-se feliz e alegres por si mesmas, e lá fico adorando. Só que lá adoro, mas quando volto para o Brasil, fico maltratando a Joana, que tem a mesma luz daqueles supostos mestres, e verdadeiramente são, porque eles estão fazendo o papel deles, nesses lugares em si. Você está entendendo, rapaz? Sim, sim. Se isto não é hipocrisia, eu não sei mais o que é. Eu não estou, como se diz na Terra, generalizando. Eu só estou comentando sobre a evolução. Aí vem aquela história também do ego, que já foi contado com manta de cuidado deste médio aqui, que essa briga interminável com o ego aí, ele já deu o ponto de vista dele, mas eu vou deixar no ar por aí, na sua consciência, viu? E ninguém ouve. À vontade. Então, seja preto velho ou não seja, seja José ou não, quanto mais evoluir, mais eu vou o quê? Numa forma humana me autoconhecer, numa forma de ego me distinguir, numa forma espiritual evoluir e numa forma de alma me expandir. Valeu nosso Senhor Jesus Cristo, valeu nosso Senhor. Valeu. Você entende, rapaz? Sim, quando eu encontrei o seu Zé Pilintra, ele disse assim: valendo quem pode mais na terra e valendo quem pode mais no céu. Mas é um cabra assado quem me diz. Por quê? Que está certo. Uma Não coisa... só pela referência, mas pelo impacto que dá em vocês. É fazer pensar é bom. Diga. Uma coisa que eu aprendi, já não sei, eu falo com tanto espírito, já não sei mais com quem foi. Então, o senhor vai me perdoar de não dizer o nome do cabra que me disse isso. Fique à vontade, viu? Mas uma coisa que interessante foi é que ele falou com o coração sobre a importância da oração. Mas não só da oração, sobretudo do pedido de proteção. É uma coisa ressonante. Você permite eu rimar para lhe responder, porque eu estou com a garganta coçando, não estou me aguentando não, viu? Vai lá. Essa coisa de garganta coçando é uma forma figurativa de me expressar com carinho para quem me ouve, viste? Vai lá, vai lá. Pergunto de novo para ficar mais bonitinho, para dar sequência à rima. Eu conheci uma entidade que eu preciso falar para o senhor que isso é verdade. Eu não sei o nome dela, mas
Eu só sei que falou de coração. Ele falou da importância da oração e sublinhou a necessidade de se pedir proteção. No religado dia a dia, se faz no tilitar, sempre nas 12 horas, e assim faz-se esse dia, faz-se esse noite no romper da aurora. No azul celestial é Maria com o arcanjo Miguel, na proteção provinda do sol reluzente, tornando todos nós gente para ser humano. Olha aí. E assim se faz aquele que ora. Existe uma química celestial do homem que ora para se ligar em Deus no seu lado, ser humano por igual. Porque quando você ora, meu caro, eu vou dizer, há uma centelha puríssima de amor dentro de vós misérios. Essa centelha, ela já é acesa, ela só precisa ser ampliada. Então, quando ela vem de uma forma aprimorada pelo teu verdadeiro eu, rezando, orando, clamando para Deus, mesmo que perante a sua consciência, nublada, tomada, ou guiada, ou orientada pelo ego, possa ter formas santificadas ou cristalizadas, não importa. Mas sendo uma oração com fé, esta centelha propulsa e pulsa do mesmo ritmo que o macrocosmo que lhe rodeia. E como um grande imã, ela vai puxando para si de uma forma homeopática o que pode lhe curar, o que pode lhe libertar dos maus costumes que até então a sua vida está de levar. Então a oração, meu cabra, quando você faz para o Altíssimo e fecha os olhos, é um mergulho para dentro de sua alma. É um revisar na mais pura latente sensação de afeto no ser humano que se tem em repleto consciente. Por mais que muitos entrem em transe, em estado de nirvana ou até mesmo de êxtase, ou em estados psicológicos que se tem por aí, posso lhe dizer seguramente, é Deus conversando consigo. Nada mais do que isso. Mas se tu quiser acreditar que Deus está por aí, ore. Ore em silêncio, ou ore ecoando. Ore até mesmo cantorolando. Não interessa não, mas quem ora com fé, com certeza, vai se religar com Deus na expressão de todos que lhe rodeiam, como uma verdadeira realeza. Não no sentido de poder, mas no sentido de expansão, tendo aquele que está no lado, seja branco ou negão, irmão. Irmão no sentido mais puro da palavra, no sentido de reconquista, no sentido divino, de amor, por tudo e por todos, como você abre as vistas. Fique à vontade, rapaz. Então, o senhor falou da oração, mas tem uma coisa que eu não fazia, que é pedir a proteção. Tá aí uma coisa que eu não fazia porque não sabia. Mas, cabra, existe uma inteligência, que é isso que eu estou tentando lhe dizer, eu rimei, mas agora não vou rimar. Eita. Que é dentro de cada um de vós, que é dentro de cada um que escuta, José da caridade. E esta centelha é Deus, mas não é um Deus que tem cor. É quase como uma quinta essência, não é isto? É. Puríssima. E esta essência, ela propulsa dentro de cada um. E quando ela é instigada num momento de legítimo autoafeto, ou admirar-se apenas por si mesmo,
aonde o raciocínio, por mais que ajude a formatar as palavras, passa a ser apenas um utensílio, enquanto a essência é o estado de emanação de graça daquele que ora. Então, aquele que ora, meu caro, é Deus se expressando para os deuses que estão notando ou não ele por aí. E os deuses outros são todos os seres humanos. É o ar que vocês respiram, é o sol que vós me servira, é a água que vós me serviram. Posso até mesmo fazer uma correlação desta mesma oração num pedido para um irmão num momento de desmaterialização de uma doença cancerígena, numa equipe de Bezerra de Menezes, ou no passado de galho de arruda de um preto velho, numa reza, ou até mesmo num catimbó lá nos norte do redor, aonde a macumba toca e ecoa. E assim faz os pais de santo nas suas rezatórias. É a mesma coisa, aglutina energia, mas não é uma energia suja, dúbia, dual. É uma energia pura de amor universal. A oração, seja ela dita, proferida sonoramente, a quem quiser ouvir, ou até mesmo inquietude, no sentido de atitude da pessoa orar mentalmente e ressoar dentro do seu ser e ecoar a todos os lados, seja ela como for, é louvor e próprio alto-amor no momento de quietude, num tantra de atitude, em todos aqueles ao derredor pelo seu amor. Como você acha que isso não vai trazer proteção, meu caro? Mas é óbvio que isso vai trazer uma proteção blindada. As suas energias se renovam porque você entra num estado de graça. Até digo numa comparação de uma oração com muita fé e amor, seria um estado como o Buda, quando ele caminhava, conversava e não orava, para quem via, era uma coisa, mas para o plano espiritual ele vivia em oração, pelos seus atos, na expressão de amar incondicionalmente. Uhum. A mesma coisa Jesus Cristo e outros. Então orem, meus filhos, e que Deus nasceu vocês mesmos, nos seus âmagos, reacendam neste alto de ato carinho a Deus, seja externo ou interno, sentindo-se em paz no momento de oração. Estado de quietude, na legítima expressão de ser deuses. Deuses no estado meditativo, no estado expressivo também. Pode perguntar, meu caro. O que é um estado meditativo? É interessante porque as pessoas, e pelo amor de Deus, como se diz na fé, não há nenhum julgamento de José sobre as palavras. Mas nós vemos alguns cabras aí, algumas donzelas, buscando a meditação para ficar jogada num canto, quietinha, como se isto mudasse alguém. Repito que não é preconceito de minha parte, nem de minha atitude verbal. É apenas uma colocação perante a meu estado latente de moral, ou seja, sendo quem eu sou eu mesmo. Então, uma observação minha. Hoje, como sempre, a atitude de emanar o que tu busca na quietude é o que faz a diferença. Então, quando eu falo estado de meditação em si, o estado de calmaria ou de calma, o estado de paciência, tudo isto, se só for obtido por aparência, é um estado. Agora, se isto for nutrido com latência, já deixa de ser um estado e passa a ser vossa essência. É diferente.
E se é vossa essência, você acaba exalando sem abrir os lábios para todo mundo. E assim se faz para todas as pessoas. Entendi. É apenas um olhar deste cabra sobre isto. Viste? Sim. Diga. O senhor se chama Pai José da Caridade. É o nome que eu uso dentro dos militantes. É um bando até mesmo fora. Viste? Agora estou mais enquadrado com as vibrações do médico, que até é melhor para mim falar sem interromper de vez em quando. À vontade. E a gente que estuda o Espiritismo entende que a caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão. Como que o senhor define a caridade? A caridade? É. A caridade é um ato em emanar pela mais pura essência. Este é um assunto que particularmente eu não acho complexo nem complicado. Mas como sua proposta não é agradar, é simplesmente instigar o estudar das pessoas, Isso. espero que eu faça a altura, pelo menos pela minha ignorância, de instigar alguém a me ensinar de uma forma mais eloquente o que eu, porventura, posso tentar passar. Viste? Sim. A caridade, quando ela realmente é feita na mais pura essência, ela não é notada. Ela é emanada. É um estado da consciência em si. Buda se iluminou no momento que ele entendeu o que é a caridade. E assim se fez para todos os grandes iluminados que já passaram por aqui. Porque a caridade em si é uma expressão, estou colocando dentro deste nome, expressão, peço agora a caridade quem me ouve, pela ignorância, do amar incondicional, não prestativo, mas emanado continuamente pelo estado de alguém que apenas é, por ser, sem fazer força nem esforço, sem querer ser e nem querer que alguém queira que ele se mantenha. Então a caridade, ao meu ver, é o amor incondicional. José da caridade. E quem faz a caridade e não tem estes princípios que vós, juízes, porventura, possa estar falando, ele também está galgando a caridade. Por quê galgando? Porque quem faz a caridade cansa, não faz a caridade que eu acabei de explicar. Quem faz a caridade que eu acabei de explicar, não cansa. Não há de se cansar, porque não há de se amolar com os prioris conscienciais limitados daquele que não entende. Não há de se incomodar com os cosmezinhos, os costumes arcaicos de algumas supostas religiões ou conceitos daqueles que se prendem. Não há de sofrer as torturas amargurantes do seu ego, tendo que devorar livros para falar bonito e tendo que fazer muito esforço para falar simplificamente para aquele que não entende. Eu acho que por aí já está bom. Viste? Valeu, nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor acha que a gente aprendeu com... Mas faz questão de repetir, a caridade é como uma escada de lealdade para aquele que a presta. O primeiro nível é prestar a caridade, usando a sua inteligência com veracidade. O segundo nível são simbolismos que eu estou usando, são muitos, cada consciência é infinita por si mesma.
Uhum. O segundo nível é simplesmente doar a caridade. Deixe ela por aí, é como jogar grãos aonde ela cair, ela há de cair bem, porque pela sabedoria daquele que por si mesmo já se tem, ele só vai demonstrar quem ele é, sem fazer características nem caratonhas, seja para Manuel, Maria ou José, olha só. Eita. E assim vem o terceiro nível, que é a sapiência divina, que é aquele que não tem por que se preocupar, que o simples andar dele já é motivo para os outros antecontemplar, no sentido de adorar, em primeira instância, a de o admirar. Ele em si não tem leveira, nem eira nem beira, porque ele por si sabe que em vida ele não está de brincadeira. Mas, ao mesmo tempo, nos seus lábios é estampado o sorriso da criança eterna, daquela mesma que o Nazareno, sentadinho numa pedra, escrevendo no chão, diz que o reino é das crianças. E Nossa. as crianças de vocês, aquelas pequenininhas, coisa mais queridinha, até parecem uns querubim, mas querubim eu digo para vocês, são imitações, as verdadeiras são as que vocês têm em sua casa. Hum. Essas crianças têm o sentido próximo da caridade que José está vos falando. Ah. É a docilidade por ser apenas. É o afeto por manter, porque tem apenas. É a graciosidade, a benemerência, a benevolência, no estado que não necessita da eloquência, da inteligência, para formatar meras aparências. Eita. Então, que Deus Nosso Senhor nos proteja. De valer, Nosso Senhor. Diga aí, Raio Cabra. Que o assunto está bom demais, Tá bom demais, estamos apenas começando. mas é o quê? É bom demais, visto? Muito Graças a Deus. agradecido. Graças a Deus. Valei-me Nosso Senhor. Nosso Senhor diz Maria Santíssima, minha madrinha, minha mãe. Então o senhor sugere que. O senhor acha que se cada vez que eu sair de casa eu disser valei-me quem pode mais na terra e valei-me quem pode mais no céu, estou protegido? Porque quem pode mais na terra e quem pode mais no céu é uma energia única, distinguida em vários graus e subgraus, Uhum. para aquele que talvez em fragmentos se tenha. Agora, se aquele que fala, isto que vós me servis, da terra e do céu, se tem totalmente lealdade, ele sabe que a fonte da graça, seja no céu ou na terra, para viver em virtude de veracidade, é aquele que, por si mesmo, já se diz, e por si mesmo já diz. Valei nosso Senhor Jesus Cristo, e que seja o poder da terra, e que seja o poder do céu. Aonde eu estiver, a força está em mim, porque Deus emana de mim. O senhor fala de um poder diferente daquele que concebemos na terra, que está ligado à ganância, à ambição. É esse poder diferente mesmo. Lhe agradeço pelo seu ato de caridade. Ixi, Ah. eu não estou acostumado a prosear desse jeito, sem olhar nos olhos do cabra. Eita. A mim fica um pouco avestado do meu lado. Eu fico, parece uma folha murcha, olha aí, rolando pelos. Folha murcha é meio perdido, não é assim que vocês dizem? Sim, sim. Lá na minha terra, a folha murcha seria isso, meio perdida, assim, né? Ficar olhando para essas coisas só com um buraquinho do computador, aí, é diferente, não vejo ninguém, só vejo sua foto aí. Eita. Então, lhe digo que o poder que eu digo é o poder sobre sua vida. E lhe digo, eu custei a entender que o ego não é meu inimigo. Que o ego nada mais é do meu chapéu, minha bengala. E não é ele que me deixa mais feio, e muito menos ele que me deixa mais elegante. Ele só permite que eu me transpareça perante uma realidade que assim, unitariamente, a coletividade não só, permite ser. E como é que você se permite ser? Na matéria densa.
ou se não na quarta dimensão, um pouco mais rarefeito, mas os conceitos em si, da essência do poder, ainda há de galgar degraus. Porque o poder não é consumido, nem muito menos adquirido, nem muito menos desenvolvido. O poder já está nutrido em vós. Basta a cada um enxergar a si mesmo o Deus luminoso que lá se faz. Mas o senhor está muito do Formoso com essas Mas eu rimas. lhe digo que eu não estou fazendo para agradar, é meu jeito. Então, mas Eu já venho nesse cabra aqui desde os 6 anos de idade dele, da mesma forma. Que benção. Chegava dentro das igrejas lá fazer as orações rimadas, eles achavam que era o Espírito Santo, era jogar. Só que eu não me declarava não, por respeito, e recebia também as bênçãos dos pastores da corrente dentro da liturgia deles, e abençoava. Me ajudava até a limpar os chakras do médico para mim me adequar e o casamento fluido ficar mais formoso. Olha só como é lindo Jesus, que não está mais pregado na cruz. Na verdade, nunca esteve. Está com braços abertos no teu irmão que se encontra bem perto, dizendo, olhe para mim, sorri apenas. Só isso. Valeu, nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu. O senhor, já que trouxe a ideia de Jesus de uma forma tão maravilhosa, o senhor não gostaria de fazer para a gente, por caridade, uma rima, utilizando aí do seu conhecimento das palavras maravilhosas? Só Jesus? Então Sim. vou falar do Cristo verdadeiro, do Cristo estadista, que está não como um comunista, nem muito menos como um socialista. Ele está plenamente como universalista. E assim se faz nas terras de Jeová. E assim eu falo Alá, em alô aos orixás em Urubá. E assim eu me comovo quando vejo no Oriente aquele sol nascente, lá nos Alpes, aonde os caboclos de Xangô gritam caô. E assim se faz entre as vielas e favelas, nas esquinas, que diz Exuê, Quelaruê. E assim se faz o Cristo redimido, no sorriso do ser humano que se tem vivo. Mas essa vivência não é por aparência, é por legítima sapiência. Ter em si Jesus na sua aparência, na mais pura sobrevivência. E assim se faz a convivência naquele que vive em estado de alegria e em latência. E esta latência não se reverbeia pelas inconveniências momentâneas da tristeza ou dos desesperos ou dos embates dos prioris, dos dia a dias que dizem andar por aí. E por que não dizer dizem, sabendo que é só um momento, perante um tempo minúsculo na eternidade, que um dia será todos nós, Jesus Cristo, na mãe eternidade. É mais ou menos isso que vós me seria? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu puxei aí para os outros lados, porque Jesus é antes, sabe como é que é, né? Nossa. Poderia me alongar mais, mas estou respeitando o celular e o ouvido de quem me ouve também. Não, tá certo. Agora, fala um pouco sobre a importância da compreensão do Evangelho na nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo, é este? É. Eu disse para você, com muito respeito e amor, me conservo na parte espiritual, mas eu procuro, com minha autenticidade e originalidade de ser quem eu sou, viver o Evangelho. Mas quem sou eu ao mesmo tempo para dar esse conselho, mas eu sugiro, como ponto de vista mesmo, que os filhos que me escutam leiam o Evangelho, seja segundo o Espiritismo, o Evangelho que for, mas que quando fechar o livro, não feche o livro do amor. Que este amor continue latente e presente em forma cristã e cristalina, num senso crístico de se expressar na vida do dia a dia.
Aí o evangelho vai ter uma importância, não num livro e numa capa ou numa escrita, mas vai ter importância num ser vivo que pode redescrever as suas próprias vidas. Como também instigar pela importância em benevolência, não em falsas aparências, nos outros, instigar sobre eles a eloquência da inteligência e se perceber um pouquinho a mais dentro da sabedoria. E assim, de uma forma mútua e homeopática, aquele que lê o Evangelho e assim se expande e expande por aí, fará como um efeito dominó, todos caindo de maduro para dormir e para sonhar com um paraíso aqui na terra, sobre suas cabeças, sobre os seus pés, sobre os seus movimentos, sobre a sua vida. São deuses co-criadores de vida. Valeu, nosso Jesus Cristo. Valeu, nasceu Jesus Cristo. Você está me entendendo, cabra? Sim, na medida da minha capacidade, sim. Então, quando José diz sobre o Evangelho, leiam, mas procurem praticar com autenticidade, com lealdade às leituras, porque não adianta ler um livro maravilhoso, ou o Ancorão, ou a Bíblia, ou o livro que vós me seis assim achar melhor, os Salmos, seja qual for o livro, seja qual for a religião, ou até mesmo crença, que fez achar bonitinho, enquanto os filhos no seu dia a dia se têm como feinhos. Nossa. E o pior, transmite essa feiura por aí, tirando a credibilidade da evolução do homem. Porque as pessoas, elas enxergam, elas veem, elas vejam, elas deduzem, elas calculam, elas observam, elas espiam e raramente se admiram. As pessoas, elas notam e raramente elas se contemplam. Mas agora, quando alguém admira e contempla, é sinal que a semente caiu em terra fértil. Não caiu entre os espinhos. Não caiu entre o pedregulho. Porque quem atirou essa semente tem por si mesmo um alto orgulho. E um orgulho que não é percebido nem mesmo pelo seu raciocínio, pela sua inteligência, mas é nutrido na sua latência e transmitido na sua aparência. Ser puro por ele mesmo. Você entende o que eu estou dizendo, meu cabra? Eu tô entendendo, tá uma maravilha isso aí. E é um bate e volta, recíproco. Então, pelas pessoas ler, estudar da forma que está, infelizmente não entre linhas, porque quando não interessa algo as pessoas pulam 20 páginas, não é isso? Estou falando de uma forma geral. Então as pessoas só fazem isso, veem, deduzem, observam. Agora estes dois sentidos de admiração e contemplação ainda se faz muito raro. Aí voltamos ao que eu falei um pouco atrás, se tu quiseres, essa caridade. Quando eu disse de viajar para outros lugares e buscar sabedoria, enquanto a sabedoria é algo que já está incrustada no âmago de cada um. Mas quem quiser viajar, viaja, não tem nada contra. Eu fui um em vida que viajei por esse mundo de Deus, e eu trouxe, no meu caso, muita arrogância, no meu caso, muita intolerância. Tem pessoas que vêm melhoradas, aparentemente, mas quando se encontram com José no beco, com o Manuelzinho no bar e com a Joaninha lá na padaria, são pessoas estúpidas, amargas, e aí se faz, pelo ralo do bueiro, todos os ensinamentos do povo indiano, todo ensinamento budista, todo ensinamento xamânico. Por quê? Porque os ensinamentos passam a ser, por essas pessoas, instrumentos em mãos trêmulas, instrumentos luminosos em mãos
incapacitadas de mantê-los e usá-los de uma forma com naturalidade por elas mesmas, sendo autênticas. Você entende, rapaz? Sim. É Entendi. nesse sentido que José da Caridade, que vos fala, está tentando dizer. Então, eu não tenho nada contra egrégoras, nem o que as pessoas leem, mas há toda uma comoção no plano espiritual para as pessoas ler e sentir-se naquilo que lê. E sentir também o que estão lendo. Não só ficar nesta decoreba. Viste? Claro. Que Entendi. Deus Nosso Senhor nos abençoe. Fica à vontade, viu, meu caro? Voz me sei que dá oral. Por mim, eu já estou acostumado a ficar bastante tempo nesse cabra. Como que o senhor adivinhou que era isso que eu ia perguntar? A sua energia dá para ler, mas eu não vou dar detalhes, porque já foi falado demais deste médium e não importa a mediunidade dele, não. Então, o senhor aí vendo, obviamente, o médium, está vendo que podemos continuar sem problema. Sem problema nenhum. No Tá. começo assim, não pela menininha que está fazendo barulho, mas eu fui me ajeitando as energias do médium. Agora eu estou, vamos dizer, na Terra, como vocês dizem, incorporado de uma forma mais presente. Então o psiquismo dele não vai me atrapalhar. Tá bom. Temos bastante tempo, é você que dá o tempo. Fica à vontade. Tá bom. Apesar que tem uma vovó aqui que, se você quiser, ela até fala com você, viu? É mesmo? Quem é que é? Vovó Maria Conga. Eita! A avó Maria Conga é uma multipessoa, não é não? A falange dela é grande, é uma das vovós. Mas a vovó Maria Conga é uma madrinha maravilhosa, viste? E uma mãe maravilhosa, viste? Por que o senhor chama de madrinha? Porque eu me sinto acolhido. Hum. É um modo humano, não é isso? É uma característica que ainda guardo. Mas sem apego, mas no aconchego e na graciosidade de admirar e contemplar apenas. Viste? Entendi. Olha, Diga aí, vai. vamos falar um pouco de discriminação interreligiosa.